question is, why should we self-counsel? A nossa pergunta é então, por que devemos nos autoaconselhar? Because we are committed to our personal testimony. Porque nós temos um compromisso com o nosso testemunho pessoal. Our testimony matters. O nosso testemunho é importante. We have a commitment to the growth process. Nós temos um compromisso com o processo de crescimento. We have a commitment to the local church, God's body. Nós temos um compromisso com a igreja local, o corpo de Cristo. And we have a commitment to a spirit of grace. E nós temos um compromisso com o espírito de graça. All right, number 5, we have a commitment to truth. Então, número 5, nós temos o compromisso com a verdade. It's so important to recognize the reality of truth. É tão importante reconhecer a realidade da verdade. We're not just committed to grace, Não temos apenas um compromisso com a graça, but we are also committed to truth. mas também temos um compromisso com a verdade. Notice that when we think about truth, we go back to the fact that Jesus, when he was born, was full of grace and truth. Quando falamos sobre a verdade, nós podemos lembrar que quando Cristo nasceu, ele era cheio de graça e verdade. In John 17, when Jesus was praying for his disciples, Em João capítulo 17, quando Jesus orava pelos seus discípulos, right before he left to go to heaven and Po- before the cross, pouco antes que ele subisse ao céu, pouco antes da cruz, in that moment he prayed and asked that God would sanctify us by truth. ele orou pedindo a Deus Pai que ele nos santificasse pela verdade. So, truth is important for us to be committed to. É importante que tenhamos um compromisso com a verdade. In fact, what we recognize is that when we think about truth, we understand we're supposed to speak truth as well. Quando nós falamos sobre a verdade, nós entendemos a importância de falarmos a verdade também. When Paul, is talking about how we interact as a body of Christ, Quando Paulo fala de como nós interagimos como o corpo de Cristo, he says that we are supposed to speak the truth in love to each other. ele diz que devemos falar a verdade em amor um com o outro. It's not enough that we are committed to grace. Não é suficiente somente ter o compromisso com a graça, It's also important that we give truth. mas também é importante que nós demos a verdade. So, as biblical counselors, we have to consider this truth in relationship to self-counsel. Então, como conselheiros bíblicos, nós precisamos entender a verdade no que se diz respeito ao autoaconselhamento. Again, I would remind you what 1 Peter says in chapter 4, verse 11. E eu lembro então que 1 de Pedro, versículo 4, verso 11, ou capítulo 4, verso 11 diz: He says there that when we minister not just with the energy God provides, ele diz ali que nós não ministramos apenas com a energia que Deus providencia, but when we speak as if we were speaking for God. quando nós falamos representando a parte de Deus. Remember what Paul said in 2 Corinthians 5, verses 18 to 20. E lembrando que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 20, In that passage, he says that we are ambassadors of Jesus Christ. ele diz naquele texto que nós somos embaixadores de Cristo. Now, what does an ambassador do? O que o embaixador faz? Qual a sua função? An ambassador takes on the attitude O embaixador, ele toma em si a atitude and speaks the words of the one he or she represents. e fala as palavras daquele que ele representa. So, we as ambassadors of Jesus Christ E nós, então, como embaixadores de Jesus Cristo, have the attitude of Christ, temos a atitude de Cristo, which is what I'm going to say will be the spirit of grace. que aí eu sugeria é o Espírito da Graça, And we have the message of Christ, e nós temos a mensagem de Cristo, which will always include truth. que sempre incluirá a verdade.
So as we minister God's word, we must minister with a strong commitment to biblical truth. Então, quando nós ministramos a palavra de Cristo, nós precisamos sempre ter um compromisso com a verdade bíblica. Let me suggest a couple of questions for you to consider in relationship to self-counsel. Quero sugerir algumas perguntas que você deve considerar quando você pensa sobre o autoaconselhamento. The first refers to Ephesians when this question is, am I speaking the truth in love? Então, o primeiro seria de Efésios para fazer a pergunta: eu estou de fato falando a verdade em amor? Now this is a very important question because it's easy to just speak the truth. Isso é uma pergunta importante porque é muito fácil simplesmente falar a verdade. I often think about this as a medicine or pill that you can take. Eu muitas vezes penso sobre isso como se fosse um comprimido, algum tipo de remédio que você pode tomar. If you're like me, you're very grateful that medicine is typically coated with something on the outside. Se você for como eu, você é grato pelo fato que os comprimidos geralmente têm algum tipo de cobertura por fora. Medicine tastes nasty to the taste buds. Porque o medicamento tem um gosto muito terrível para o nosso paladar. So pharmaceutical companies put a coating around it so it can get past the taste buds into our stomach where it can begin to do its good work. Então as indústrias farmacêuticas, eles põem uma cobertura por cima do remédio para que possa passar a nossa língua e chegar no interior para fazer o seu trabalho bom. So let's take that and apply it to this concept of speaking the truth in love. Então vamos pensar sobre isso aplicado a essa ideia de falar a verdade em amor. It's not enough that we tell the truth to our counselees. Não é suficiente simplesmente falar a verdade aos aconselhandos. It's important that we coat that truth in love such that it gets past their initial desire to reject it and gets down into their heart where it can do its good. É necessário colocar uma cobertura de amor naquela verdade para que possa passar a resistência, os desejos daquela pessoa de não fazer aquilo e chegar ao coração deles para fazer o bem necessário. So, are we speaking truth in love? Nós estamos de fato falando verdade em amor? Here's another question. Am I growing in truth? Outra pergunta: eu estou crescendo em verdade? If I'm committed to the truth, it must mean that I also must grow in that truth. Se eu tenho um compromisso com a verdade, então isso significa que eu preciso estar crescendo em verdade. Again, I strongly commend you, brothers and sisters, that you're here this week to grow in truth. E, mais uma vez, eu elogio aos irmãos que vocês estão aqui essa semana para crescer na verdade. Another question is, am I being careful with truth? Outra pergunta que é importante é: eu estou sendo cuidadoso com a verdade? Remember, James chapter 3 verse 1 says, "My brethren, let not many of you become teachers, knowing that you shall receive a stricter judgment." Lembrando que em Tiago, capítulo 3, verso 1 diz: meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. It gives a warning to teachers because God takes it, we understand God says it's important what we teach. É um aviso para os mestres, porque Deus está dizendo o que nós ensinamos é importante. Let me give you a fourth question. Tem uma quarta pergunta que quero lhes dar. If my words were edible, would someone be able to live off of them, or would they just be junk food? Então, se as minhas palavras fossem comestíveis, as pessoas poderiam viver com esse mantimento ou seria como se fosse um fast food? Ephesians 4 verse 29 says that what we say should build up people, not tear them down. Efésios capítulo 4 diz que o que nós falamos deveria edificar as pessoas, não desconstruí-las. So we recognize then that there is a commitment to truth that forces us to consider self-counsel. Então há um compromisso com a verdade que faz com que consideremos o autoaconselhamento. So why should we self-counsel?
Por que então devemos nos autoaconselhar? Because our personal testimony matters. Porque o nosso testemunho pessoal é importante. Because we're committed to the growth process. Porque nós temos um compromisso com o crescimento, processo de crescimento. We're committed to the local church. Nós temos um compromisso com a igreja local. We're committed to a spirit of grace. Nós temos um compromisso com o espírito de graça. We are committed to truth. Nós temos um compromisso com a verdade. And number 6, we are committed to wisdom. E número 6, nós temos um compromisso com a sabedoria. This is where James is very helpful. E é aqui que Tiago ajuda muito. In the paragraph where James says where James discusses people who are wise and understanding. No texto em que Tiago discute ou fala sobre as pessoas que são sábias e têm entendimento, He defines for us who a wise person is, ele define para nós quem é a pessoa sábia and what a wise person does. e o que essa pessoa sábia faz. Listen, as he starts in verse 17, he says, "But wisdom that's from above." E ele diz aqui no começo do versículo 17, capítulo 3, a sabedoria, porém, que é lá do alto. He describes in this paragraph, verses 13 to 17, a comparison between wisdom that's from below, which is not wisdom, and wisdom from above, which is what we should strive for. Nesse parágrafo aqui dos versos 13 ao 18, ele está descrevendo então duas sabedorias. Uma sabedoria que é de baixo, que de fato não é sabedoria, e uma sabedoria que é do alto. E o que é essa sabedoria? As biblical counselors, we never want to be the kind of counselor that gives people wisdom from below. E como conselheiros bíblicos, nós nunca queremos ser aquele conselheiro que dá sabedoria que é de baixo. We'll talk about this later in the day. Nós vamos falar mais sobre isso adiante no dia. Instead, we want to be committed to wisdom from above. Mas ao invés disso, nós queremos ter um compromisso com a sabedoria que é do alto. Wisdom from above is motivated by purity. Essa sabedoria que é do alto é motivada pela pureza. In verse 17, it says, "It is first pure." Então diz aqui no versículo 17 que ela é primeiramente pura. And by pure, we're talking about a desire to be God's kind of person. E essa pureza trata de querer ser uma pessoa que Deus deseja. This is your heart attitude. Essa é a sua atitude do coração. It's what drives you as a wise person. É isso que te impulsiona, te move, impele como uma pessoa sábia. So as you do your work with another individual, your goal is to give wisdom as God's kind of person. À medida que você vai trabalhando com outro indivíduo, o seu alvo deve ser de dar a sabedoria de Deus para essa pessoa. Then notice he gives the behaviors of wisdom. Perceba que ele também dá os comportamentos da sabedoria aqui. Again in verse 17 he says it's then peaceable. Ele diz, novamente, versículo 17, que depois é pacífica. That means it's peace-loving. It's a desire to get along with others. Isso significa que ama a paz e tem o intuito de se dar bem com os outros. He says it's gentle. Ele diz que é gentil, aqui indulgente. Gentle means that you are forbearing. Isso significa que você é longânimo. A key item that you might think about in your mind is that of sarcasm. Um elemento aqui para pensar quando você pensa sobre essa palavra é o sarcasmo. As a gentle person, you want your words to build up. Como uma pessoa gentil, você quer que suas palavras edifiquem. If you think about touching something, as a gentle person, you don't want to leave impressions, you want to gently handle it. E se você pensar sobre manusear alguma coisa, quando você é gentil, você não deixa marcas, você não deixa impressões, você é gentil com aquele objeto. If you have something that's passed down from generations, you don't typically give that delicate item to one of your children to hold. Se você tiver algum objeto na sua família que já foi passado por várias gerações, tipicamente não se dá um objeto delicado desse para o seu filho para ele segurar. Instead, you handle that gentle item with gentleness. Mas você segura aquele item delicado com mãos gentis. And so he says a wise person is gentle. Então ele diz que uma pessoa sábia é gentil.
The next is willing to yield. A próxima palavra é tratável, ou no inglês, é disposto a ceder. That means that you are pliable. Isso quer dizer que você tem uma flexibilidade. You're reasonable as you listen and think about what someone's saying. Você é razoável e você escuta o que a outra pessoa está dizendo. Essentially what that means is you don't hold tightly to your opinions, but instead you have an open heart. Isso quer dizer que você não segura firmemente as suas próprias opiniões, mas você está disposto a ter um coração aberto. He continues by saying you're full of mercy. Ele continua dizendo que você é pleno de misericórdia. Full of mercy means that you would have a genuine concern for the people that are around you. Essa frase, plena de misericórdia, significa que você tem how did you describe that again, sir? A genuine concern for others around Você you. tem uma preocupação, dá importância para aquela pessoa, uma coisa genuína. Not just full of mercy, but mercy and good fruits. Ele não fala somente disso, mas também dos bons frutos. Those kinds of fruits would be an inner man and outer man fruit of righteousness. E esses frutos seriam frutos da justiça do homem interior e do homem externo. Then he says without partiality. Ele diz imparcial. That impartialness means that you're fair when you listen to people. E essa qualidade de imparcial quer dizer que você é justo quando você ouve as pessoas. You're careful as you think through someone else's concerns. Você é cuidadoso ao ouvir as preocupações de outra pessoa. And the final behavior of wisdom in this verse is without hypocrisy. E a última qualidade aqui no texto é de sem fingimento, em inglês, sem hipocrisia. That means you're genuine and sincere. Isso quer dizer que você é genuíno e sincero. Again, we're talking about a commitment to wisdom. Nós estamos falando aqui, lembrando que é um compromisso com a sabedoria. It's motivated by purity. É motivado pela pureza. It has a look that's described in the text. E tem um visual que é descrito aqui no texto. And then it has a result that it provides. E aí tem um resultado que ele oferece, ou ela oferece. That result is righteousness and peace. Look at verse 18. E esse resultado que a sabedoria oferece é a justiça e a paz, vendo aqui no versículo 18. Ora, é em paz que semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. So a good biblical counselor is going to be someone who is wise in the practice of handling and dealing with people and their problems. Então, o bom conselheiro bíblico vai ser aquela pessoa que é sábia no tratar das pessoas que está aconselhando, no que ele está lidando com a pessoa. So again, we take a step back and we look at what should motivate us to do self-counsel. E mais uma vez, então, lembrando o que deve nos motivar ao autoaconselhamento. Well, the first reason is because of our personal testimony. Primeira coisa é o nosso testemunho pessoal. Because of our commitment to growing. Por causa do nosso compromisso com o crescimento. Because of our commitment to the local church. Por causa do nosso compromisso com a igreja local. Because of our commitment to a spirit of grace. O nosso compromisso com o espírito de graça. Because of our commitment to truth. Por causa do nosso compromisso com a verdade. And because of our commitment to wisdom. Por causa do nosso compromisso com a sabedoria também. Friends, at this point, I hope you feel the burden to do self-counsel. E eu espero, amigos, que nessa altura vocês estão sentindo o fardo e sendo motivados ao autoaconselhamento. I hope you recognize that this process is an important process that we do not want to miss. Eu espero que vocês reconheçam que isso é um processo muito importante, um processo que não dá para não fazer. Our responsibility before God Nossa responsabilidade diante de Deus and our responsibility to others, e nossa responsabilidade para com os outros, both of those demand that we participate in the self-counsel process. essas duas coisas demandam que participemos desse processo de autoaconselhamento. When we have the privilege to sit down in front of another person in the image of God, Quando nós temos o privilégio de sentar diante de outra pessoa feita na imagem e semelhança de Deus, what we bring to that moment is as much about us o que nós trazemos àquele momento fala tanto a nosso respeito, as much as it is about the truth that we share. e como também fala sobre a verdade que nós compartilhamos. You can share all kinds of truth.
Você pode compartilhar todo tipo de verdade, but if your life and attitude does not match, mas se a sua vida e sua atitude não combinarem com isso, you do as much harm as you do good. então você fará tantos danos quanto coisas boas. It is so essential that we pay attention to what we bring to the table. É tão essencial que nós prestemos atenção àquilo que trazemos à mesa. There's one more thing that we want to talk about as we consider why it's important to do self-counsel. Há mais uma coisa que precisamos considerar enquanto pensamos sobre essa ideia da importância do autoaconselhamento. That is potential potholes of life that damage ministry. Isso seria perigos potenciais na vida. The personal ministry you already mentioned? Yes. Okay. Então, do ministério pessoal. Now, why would I use this word or concept of potholes? Então, aqui eu vou ter que explicar. I'm going to have to explain because it just came out as dangers. Ah. Então, ele está usando uma palavra em inglês, pothole, que significa buracos na estrada. Então, esse conceito é o que ele vai explicar agora. I live out in the country on a gravel road. Eu moro mais no campo e a gente tem uma estrada de brita. And as we drive home, we have to dodge big holes in the road. E quando estamos indo para casa, nós temos que passar e fazer a volta em vários buracos grandes na estrada. You can hit one of those holes and it can bust your tire. E você pode acertar um daqueles com seu pneu e pode estourar o pneu. You can hit one of those and it can mess up your alignment in your vehicle. E você acertando um desses buracos pode mexer com o alinhamento do veículo. And maybe worse, it can spill your coffee. E talvez pior ainda, pode fazer com que você derrame o café. But regardless, you have to drive with a constant awareness of those holes in the lane in front of you. De qualquer forma, você precisa dirigir constantemente alerta aos perigos desses buracos que estão na estrada. On our way here yesterday, it wasn't holes as much as it was those speed bumps every little bit. Vindo para cá ontem, não foi tanto os buracos na estrada, como foram as lombadas vindo para cá. Pastor Flavio had us going all over the car. Pastor Flávio estava balançando a gente dentro do carro para lá e para cá. So we have to pay attention as we go down the road of life. Então nós precisamos prestar atenção à medida que vamos caminhando a estrada da vida. I think you can see this in the life and story of Job. Eu acho que dá para ver isso na história e na vida de Jó. There are events that take place in his life that could help or hurt him in the process of serving God and others. Há momentos e eventos na vida de Jó que podem ajudar ou prejudicar a sua vida e seu serviço a Deus e aos outros. I have made a list of those and we want to think about those briefly. E eu fiz uma lista aqui dessas coisas e nós queremos considerá-las assim, brevemente. Notice the first one says that it is implied relating to personal sin. Repare aqui o que é implícito no que diz respeito ao pecado pessoal na vida de Jó. Now let me explain why I use the word implied. E eu vou falar porque eu tenho aqui a palavra implícito. Because Job himself in this portion of the text did not sin. Porque, pelo menos nessa parte do texto, diz que Jó não pecou. But each one of us, as we go through life, we have to be careful because our personal sin could certainly hurt us on the road of ministry. Mas cada um de nós tem que ter cuidado, porque esse perigo de pecado pessoal é certamente algo que pode prejudicar a nossa vida e ministério. Notice in the text when it describes Job in verse 1, it says that he was a man that was blameless, upright, he feared God and he shunned evil. Repare aqui que quando descreve Jó no versículo 1 do capítulo 1, diz que ele era homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Job loved God and he served God. Jó amava a Deus e o servia. We have to be very careful that we do not let sin hang out in our life. Nós precisamos ter cuidado de não deixar o pecado simplesmente acampar em nossa vida. Some people act like sin is something like a house pet. Algumas pessoas agem como se o pecado fosse um animal doméstico, um pet. Right? You can't let sin be something that you allow in your life. Você tem que ter cuidado para não deixar que o pecado seja algo que habita em sua vida. I often think about it in relationship to this example with my aunt.
Eu penso nisso muito quando eu penso sobre um exemplo da minha tia. My aunt got cancer in her shoulder. A minha tia contraiu câncer no seu ombro. It was just a really, really, really small cancer, Era um câncer muito pequeno, millimeter size. coisa de milímetros. It took an instrument just to even see it was inside of there. Teve que usar um instrumento especial só para ver que estava lá dentro. So the doctor told her, in order to get rid of that cancer, E aí o médico falou para ela, para se livrar desse câncer, she was going to need to go to a hospital that was an hour or more away. ele falou, ela teria que ir para um hospital que ficava a mais de 1 hora de distância. She needed daily treatment for 6 weeks. Ela precisava de tratamento diário por 6 semanas. That meant that she was going to have to, and the treatment every day was at 7 in the morning. E o tratamento seria diariamente às 7 horas da manhã. So that meant she was going to have to get up with my uncle, who could not see very good. Isso significava que ela teria que acordar junto com o meu tio, que não tinha uma vista muito boa, Fight traffic from the country all the way to the big city. lutar com o trânsito da zona rural onde moravam até a cidade grande, Be there by 7 in the morning. estar lá às 7 horas da manhã, Get her treatment. fazer o tratamento, Then go all the way home and do it again the next day. voltar para casa naquele dia, para no próximo dia repetir tudo novamente. 6 whole weeks of doing that. 6 semanas de fazer esse tratamento. So I said to her, Então eu falei para ela, don't worry about it. That's too much trouble. It's just one little dot of cancer. então eu falei para ela, não se preocupe com isso, é só um pontinho de câncer, isso é trabalho demais para isso. Why would you go to that trouble? It's just a little bit. Por que se dará tanto trabalho? É só uma coisa pequena. It's not worth the trouble to do that much effort just to get rid of that dot of cancer. Não é assim, não dar esse trabalho não é realmente coerente. Você dá todo esse trabalho para uma coisinha tão pequena, um câncer tão pequeno. Now, do you think I actually said that? Vocês acham que eu falei isso de verdade? I hope not, right? Eu espero que não. I said to her, it doesn't matter how much traffic it is or how hard it is. Eu falei para ela, não importa quanto trânsito tiver ou quão difícil será. If it's 6 weeks or 12 weeks, you got to do it. Se for 6 semanas ou 12 semanas, a senhora tem que fazer isso. Why? Por quê? Because all of us know that cancer will never just stay in one spot. Porque todos nós sabemos que o câncer nunca vai ficar naquele lugarzinho pequeno. And what's not dealt with today will kill you in the future. E o que não for tratado hoje te matará futuramente. Friends, there's no difference between that and sin. E amigos, não tem uma diferença entre essa ilustração e o pecado. You can't just let sin exist as if it's not going to bother you in the future. Não pode deixar que o pecado exista de uma forma pensando que não vai dar prejuízo no futuro. Tonight, we're going to spend one entire session talking about sin. Nós vamos hoje à noite passar uma sessão inteira falando sobre o pecado. So that is a potential damage to ministry that we have to look out for. Então, isso seria um dano possível, potencial para a nossa vida e ministério. There's a second potential damage. Há outro dano potencial, perigo potencial aqui. In your notes, there's a typo. Aqui na apostila há uma parte que a gente precisa riscar. Porque, de fato, esse implícito, não responsivos a Deus, você pode traçar. É só para ficar boas coisas. Right, so the thing that you need to know is good things can also potentially damage your ministry. E aqui é importante saber que coisas boas também podem danificar o seu ministério. In Proverbs chapter 30, verses 7 through 9, Em Provérbios, capítulo 30, versos 7 a 9, the wise writer says, God, do not give me so much that I'm willing to forsake you and think I did this. o autor ali, muito sabiamente, fala assim, Deus, não me dê tanto que eu esteja tentado a não servir ao Senhor. When we read about Job in our text, E quando nós lemos aqui a respeito de Jó no nosso texto, in verses 2 through 5, we learn that he is the richest person anywhere around. nós vemos aqui dos versículos 2 a 7? 2 through 5. 2 a 5, que ele é a pessoa mais rica de toda a região, de todo lugar ali.
It describes his possessions, and he says he was the greatest man in the area. E descreve as posses dele e diz que ele era o maior homem de toda aquela região. God granted him many good things. Deus havia concedido a Jó muitas coisas boas. Yet, in the process, he still was committed to God. Mas ainda assim, no processo, ele ainda estava compromissado com Deus. What's the warning for us? Qual é o aviso para nós? The warning for us is that when we have good things, when God is gracious to us, O aviso para nós é que quando nós temos coisas boas, quando Deus é gracioso para conosco, if we are not careful, we can allow those good things to distract us from following the Lord. se nós não tivermos cuidado, nós podemos permitir que essas coisas boas nos distraiam de Deus. Jesus says we can't live for things and live for Him at the same time. Deus diz, ou Jesus disse que nós não podemos amar as coisas e amar a Deus ao mesmo tempo. So even when God brings us blessings, we have to be very careful how we respond to those blessings. Então, até mesmo quando Deus traz bênçãos à nossa vida, nós temos que ter cuidado com como essas bênçãos nos afetam. Job is a great example of someone whom God had blessed, and he responded to those blessings in ways that honored God. Jó é um ótimo exemplo de alguém que Deus abençoou e ele respondeu a essas bênçãos de uma forma que honrava a Deus. I've talked with people when God has given them a gift of one kind or another, and they go out and they blow that gift. Eu já falei com pessoas que receberam algum tipo de bênção, algum tipo de presente de Deus e simplesmente saíram e desperdiçaram aquilo. It seems like they live for what they can put their hands on rather than choosing to live for God and others. É como se vivessem apenas para aquilo que conseguem apalpar com as mãos e não aquilo que Deus tem para eles e para com os outros. Yet, just 2 weeks ago, I sat down and talked with a person that God had blessed as well. Só umas 2 semanas atrás eu conversei com alguém que Deus havia abençoado. God was very gracious to this particular husband and wife. Deus foi muito gracioso com esse marido e essa esposa. And because I asked them a very specific question, this is the testimony that they shared with me. E porque eu fiz uma pergunta muito específica, esse foi o testemunho que eles me deram. In a conference just like this one that takes an entire week, Numa conferência igual a essa que passa uma semana inteira, they were committed to seeing biblical counseling grow in their local church. eles tinham um compromisso de ver o aconselhamento bíblico crescer na sua igreja local. And because of that, they took the money and the blessings that God had given them, E por causa disso, eles pegaram aquele dinheiro e aquelas bênçãos que Deus havia dado a eles, and they invested that in the people of their church. e eles investiram aquilo nas pessoas da sua igreja. What did the investment look like? E como se parecia esse investimento? They invited 40 people from their church, Eles convidaram 40 pessoas da sua igreja, paid for their flights, pagaram os voos, paid for their hotel, pagaram o hotel, paid for all of their meals, pagaram todas as refeições and paid for all of their registration. e pagaram todas as inscrições. Because God had given them a lot, and they reinvested it in the lives of the people in their church. Porque Deus havia lhes dado muito e eles reinvestiram aquilo nas pessoas da sua igreja. And they did that anonymously for the glory of God. E fizeram anonimamente para a glória de Deus. They were understood that God gives them good things, and it's important to use those good things for God's glory rather than use it for self. Eles entenderam que Deus havia dado coisas boas e era importante usar aquelas coisas boas para a glória de Deus ao invés do benefício próprio. So we have to be careful with good things. Então temos que ter cuidado com coisas boas. There's another category in the book of Job, Há outra categoria aqui no livro de Jó. and that's tough circumstances and not so tough circumstances. Aí seriam as circunstâncias difíceis e também aquelas não tão difíceis. You begin to see these in verse 13. A gente começa a ver essas coisas no capítulo ou versículo 13. He says, there was a day when all of these things took place. E diz no texto, sucedeu um dia quando essas coisas aconteceram. Listen to the waves of circumstances and suffering that moved into Job's life. Agora, escutem as
ondas de circunstâncias, de acontecimentos que surgiram na vida de Jó. We begin in verses 13 and 14. Começando aqui nos versículos 13 e 14, sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles, e I got to the 15. okay. De repente deram sobre ele os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. So the Sabaeans came and they took 500 oxen and 500 donkeys, female donkeys. E os sabeus chegaram e levaram 500 cabeças de gado e 500 jumentas. In your notes, I have or should have small tractors and friends. Então aqui na apostila, esses pequenos problemas e amigos deveriam ser pequenos tratores, como o aparelho, tratores e amigos. You say, why, Dr. Carson, would you use the word tractores? Por que, Dr. Carson, você usaria a palavra tratores aqui? Because essentially these oxen and donkeys were his entire ability to work a field, to plow a field. Porque esses bois e essas jumentas representavam a força de trabalho para fazer a lavoura de Jó, tudo que ele precisava em termos de lavoura e agricultura. Because these people came and took it, all of his tractors or his ability to farm was taken away. Porque esses sabeus vieram e levaram, então todos os seus tratores, entre aspas, a sua habilidade de lavrar a terra foi embora com esses animais. And not just his ability to farm, but also all of those friends that were farming for him were also killed. E não só os tratores, mas também todos aqueles amigos, aqueles que lavravam a terra e os trabalhadores também foram mortos a fio de espada. In verse 16, notice how it starts. It says, while he, the person telling the story to Job, was still speaking. No versículo 16 diz que falava este ainda quando veio outro e disse. So we have one man standing here, red-faced, sweating. He had ran all the way from the field to describe this situation to Job. Então nós temos um homem ali com a cara vermelha, ofegante, transpirando, para contar essas novas para Jó. When another person comes running to give Job another report. Quando outra pessoa chega correndo para dar outro relatório. And the second report we get in verse 16. E o segundo relatório nós vemos aqui no versículo 16. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. So what we learn is, in your notes I have all the food, clothing, and more friends are gone. Então o que eu tenho aqui na apostila é que a comida, as roupas e os amigos todos foram embora. The sheep represented future food, and the sheep represents future clothing. Aquelas ovelhas representavam comida futura e também roupas futuras. So not only has Job lost his ability to farm, he's also lost his future income as well as his future food. Então, não só o Jó perdeu a sua habilidade de lavrar a terra, como também perdeu uma renda por meio das coisas das ovelhas e também alimento e roupas. Plus many more friends have died. E mais amigos morreram também. But the story's not finished. Mas a história não termina por aí. Verse 17, while he was still speaking. Verso 17 diz, falava este ainda. We have one person, red-faced, sweating. He just gave his story. A second person, red-faced, sweating. He just came running from the field. And while he's telling his story, the third person shows up, and he's red-faced, and he has a story to tell as well. Então nós temos uma pessoa lá, cara vermelha, suado, sim, contando a história. Aí chega a próxima pessoa, também de cara vermelha, também suado, conta uma história. Enquanto ele termina a sua história, mais um chega, ofegante, suado, e ele tem um relatório a dar também. And these Chaldeans and Babylonians have come in and they have taken all of the camels. E diz que os caldeus chegaram e levaram todos os camelos. And what do the camels stand for? E o que esses camelos representam? It's the transportation system. Seria o sistema de transporte de Jó. So the entire transportation system goes down. Então o sistema de transporte vai por água abaixo. Plus a lot more friends have died. E mais amigos, muitos mais amigos morreram. Friends, if the story ended here, we would say this has been a rough day.
Se a história terminasse aqui, nós já falaríamos, isso foi um dia e tanto. But as you know, the story does not end here. Mas como sabem, a história não termina por aqui. In verse 18, it says, while he was still speaking. Então no verso 18, quando diz aqui, também este falava ainda. While we have 3 people who have reported, Job looks up and he sees a 4th person running toward him. Enquanto tem 3 ali que davam seus relatórios, Jó olha e ele vê mais uma pessoa, uma 4ª pessoa chegando também. And that 4th person gives him devastating news. E essa 4ª pessoa chega com notícias devastadoras. Verse 18. Verso 18 diz, então, também este falava ainda quando veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, e a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. The report, your children are dead. O relatório, os seus filhos estão mortos. Plus there are more servants who died as well. E ainda mais servos que também morreram. I trust that you can feel the heaviness of his circumstances. Eu espero que vocês possam entender e sentir o peso das suas circunstâncias. How does Job respond? Como Jó responde? In verse 20, it says, he tore his robe, shaved his head, fell to the ground, and cursed God. Aqui diz no versículo 20 que ele se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e amaldiçoou a Deus. Right? No. Não. It says that he worships. Diz que ele adorou. What an incredible response from a godly man. Que resposta incrível de um homem piedoso. Outside of the cross of Jesus Christ, there isn't a greater crisis in the Bible than the one we read here. Fora a questão da cruz de Cristo, nós não temos uma crise maior na Bíblia do que nós vemos aqui com Jó. And that is why I said to you in the notes, circumstances can damage your ministry, and it doesn't have to be just these heaviest, it also can be less than heavy. É por isso que eu falo aqui na apostila que as circunstâncias podem danificar o seu ministério e não precisam ser somente aquelas pesadas, podem ser as não tão difíceis também. Friends, I've talked to other people just like you, and they start to describe where they lost their ministry. Eu já falei com outras pessoas como vocês e eles descreveram para mim onde eles perderam seu ministério. And they come back and they say, this circumstance happened. E eles falam assim, foi essa circunstância que ocorreu. So we have to be careful how we respond to circumstances. Então precisamos ter cuidado de como reagimos ou respondemos às circunstâncias. All right, what's another potential damager? Qual seria outro dano em potencial? Evil or Satan. O mal ou Satanás. You see it both in chapter 1 and chapter 2. There's this conversation taking place between God and Satan. Você vê no capítulo 1 e também no capítulo 2 uma conversa que está acontecendo entre Deus e Satanás. And here's the reality. Job knew nothing at all about that conversation. E a realidade é a seguinte, Jó não tinha nenhuma ciência daquela conversa. Job didn't know anything about what was actually taking place in heaven. Ele não sabia nada sobre o que estava ocorrendo, acontecendo ali no céu. And friends, in a similar way, we never know what's taking place in heaven in regard to us either. De forma semelhante, nós não temos ciência, nós não sabemos o que está acontecendo no céu referente à nossa vida. But let me just give you one word of caution. Mas quero dar uma palavra de cautela aqui. Although we know evil exists, mesmo sabendo que o mal existe, too many Christians are focused on evil. Muitos crentes estão focados demais na maldade, no mal. In their view of sanctification, they talk about demons. Na sua visão de santificação, eles falam sobre demônios. They talk about Satan. E falam sobre Satanás. I'm not sure about here in Brazil. Eu não sei sobre a questão aqui no Brasil. But in the South in the United States, mas na parte sul dos Estados Unidos, it's not uncommon when you hear someone who's been struggling with temptation during the day. Não é incomum ouvir de alguém que estava lutando com a tentação ao longo de um dia. For them to make a statement like, "Boy, Satan's really been after me today."
Não é incomum ouvir uma pessoa descrevendo isso falar assim: bom, Satanás estava pegando no meu pé mesmo hoje. But what does that statement do? Mas o que essa frase, essa colocação faz? It suggests that the person that we're talking about is so important that of all the billions of people, the one Satan is after them. Isso tem a implicação de que entre todas as bilhões de pessoas que existem por aí, Satanás, elas são tão importantes que Satanás está atrás daquela pessoa singular. Instead of that person saying, I am so wicked all day, I've been drawn away and enticed by my own lust. Ao invés de falar assim, eu sou tão ímpio que o dia todo eu lutei com a tentação ao pecado. So we know that yes, evil exists, Nós sabemos que de fato a maldade, o mal existe, but I want to exhort you both personally and in the lives of your counselees. mas quero exortá-los pessoalmente e também na vida dos seus aconselhandos. Don't put your eye on Satan or evil, keep your eyes on Christ. Não coloque a sua vista, os seus olhos em Satanás e o mal, coloque sua vista e os seus olhos em Cristo. So evil is something we have to deal with. Mas o mal é algo com o qual precisamos lidar. The next is poor health. A próxima questão aqui é saúde frágil. Notice in verse 7, it says Job has these painful boils. Perceba aqui no versículo 7 que diz que ele tem essas feridas muito difíceis. From the sole of his foot, it says, to the top of his head. Diz que, isso é no capítulo 2, verso 7, que ele desde a planta do pé até o alto da cabeça. These boils were so bad that he took a pot and he broke that pot. E esses tumores eram tão difíceis, machucavam tanto que ele pegou alguma coisa como se fosse de porcelana cerâmica e quebrou um pote. He used that pot to cut open all of those boils. E ele pegava o que restou os cacos e usava aquilo para abrir aquelas bolhas, aquelas feridas nos seus braços e seu corpo. So Job was sitting in dust and ashes and weeping pus and blood. Ele estava ali então nas cinzas, no pó e as feridas estavam saindo todo tipo de pus e sangue. But Job did not sin. Mas ele não pecou. But friends, if we're not careful, our health problems can distract us or damage our ministry. Mas amigos, se nós não tivermos cuidado, as nossas enfermidades podem danificar a nossa vida e ministério. A very sweet friend of mine developed a disease where she grew tumors at the end of her nerves. Uma amiga, bem amiga minha, desenvolveu um tipo de enfermidade onde ela desenvolvia tumores nas finais assim dos nervos. These tumors were so apparent that they looked like knuckles under her skin all over. Então, aqueles tumores apareciam os ossos assim aparecendo, mas em toda a parte do corpo. As you can imagine, when you grow a tumor at the end of your nerve, it creates all kinds of pain. E como você pode imaginar, se você desenvolver um tumor no final de um nervo, vai criar toda espécie de dor. So the doctors gave her a very heavy pain medicine. Então, os médicos prescreveram para ela um remédio muito forte para a dor. The way this pain medicine worked, that it interrupted the nerve system. E a ação do medicamento era interromper a ação do sistema nervoso. So after she started taking the pain medicine, she realized that it was hard for her to think as clearly as she used to be able to. Assim que ela começou a tomar esse remédio, ela percebeu que ficava mais difícil ela pensar e raciocinar como ela fazia antes. So she made a choice that she had rather deal with pain every day E ela então fez uma escolha consciente, que para ela seria melhor lidar com a dor diariamente than take pain medicine and have a harder time thinking clearly about Christ and wisdom. seria melhor a dor do que tomar um medicamento e ter dificuldade de pensar e meditar sobre as coisas de Deus e de Cristo. When she had pain in her life, she made a choice to not let that damage her ministry, but instead to suffer for Christ and do what she could to honor him. Quando surgiu a dor na vida dela, ela decidiu que aquilo não atrapalharia a sua vida e ministério e o seu serviço a Cristo, pessoal. In addition, Job had rough relationships or unpleasant ones.
junto a todas essas outras coisas, Jó teve relacionamentos difíceis, desagradáveis. The specific one in the text is his wife. O relacionamento específico que vemos aqui no texto é com a esposa dele. When he needed his wife to come beside him and encourage him, Quando ele precisava de sua esposa, que ela viesse ao seu lado e o encorajasse, possibly the thing that hurt the most of all of these circumstances, talvez a coisa que doesse mais a Jó de todas essas circunstâncias, the one he needed to encourage him the most, aquela que precisava encorajá-lo mais do que as outras pessoas, does not encourage but actually discourages. não o encoraja, de fato o desencoraja. Friends, there's going to be all kinds of people in life that are unpleasant to be around. Amigos, nós vamos nos deparar com toda espécie de pessoas que são desagradáveis de estar perto delas. And we have to be very careful to not allow those unpleasant relationships to damage our ministry. E nós temos que ter muito cuidado para que esses relacionamentos desagradáveis não danifiquem nossa vida e ministério. Again, here the Bible text says, in all of this, Job did not sin with his lips, in verse 10. E no versículo 10 aqui do capítulo 2 diz que em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. But his story continues. Mas a sua história continua. Some of those relationships happen within friendships. Alguns desses relacionamentos acontecem dentro de amizades. And here, Job receives unjust criticism, bad advice, and has unwise friends. E aqui nós vemos que Jó recebe uns conselhos ruins, ele tem críticas que ele recebe, e isso com os seus amigos injustos. It started great. Começou bem. 3 friends decided, let's go and serve Job well. 3 amigos chegaram e decidiram que eles serviriam a Jó de uma forma boa. They arrive and for 7 days they do perfect. E eles chegaram e por 7 dias eles agiram perfeitamente. But chapters 4 all the way to 37 demonstrate that they didn't stay perfect. Mas os capítulos 4 até o capítulo 37 demonstram que eles não continuaram perfeitos. They assumed that he sinned. Eles presumiram o pecado de Jó. They criticized him unjustly. Eles criticaram injustamente. They gave him bad advice. Eles deram conselhos ruins. And even though they started with good motives, they only hurt him. E mesmo começando com boas intenções, só prejudicaram a Jó. And friends, you don't need to be in ministry more than 1 hour hardly. E amigos, vocês não precisam passar nem mesmo 1 hora no ministério, where you're going to find people who unjustly criticize, onde você vai se deparar com pessoas que de forma injusta criticam. are unkind, E são pessoas indelicadas and demonstrate they're unwise. e demonstram que não são sábias. And if you're not careful, that can really hurt you in ministry. E se você não tiver cuidado, isso pode realmente danificar o seu ministério. So we have to be aware of those circumstances. Nós precisamos estar cientes dessas circunstâncias. Not just that, but also a poor thought life can hurt you. Não somente isso, mas também a sua vida de pensamento pode te danificar. We pick that up in chapter 3. Nós vemos isso no capítulo 3. In chapter 3, we hear by God's revelation what Job was thinking. No capítulo 3, nós temos, por meio da revelação de Deus, quais eram os pensamentos de Jó. He essentially says, I wish I would have never been conceived. E ele diz essencialmente que ele desejava nem ter sido concebido. Then he says, I wish the day that I was born, my mom would have quit feeding me and I would have just starved. Ele fala que no dia do meu nascimento seria bom se minha mãe deixasse de me alimentar e assim eu poderia morrer de fome. And then he says, I wish I would just die now. E aí ele falou assim, eu desejo morrer agora. Oh, friends, that emphasizes how important it is to think what's right. Isso enfatiza para nós, amigos, a importância do bom pensamento. To this point in Job's story, the text says over and over, he has not sinned. Até esse ponto no texto diz por várias vezes que ele não pecou. And his sin did not start with behavior. O seu pecado não começou de fato com o seu comportamento. His sin started with the battle in his mind.
O seu pecado começou na batalha que ele estava tendo em sua mente. So we have to be very, very careful with what we think because it can damage our ministry. Então temos que estar de sobreaviso com o que pensamos, porque isso pode de fato danificar o nosso ministério. Notice also we have anger. Perceba também que nós temos a raiva ou a ira. All right. Yes. Job gets angry with his friends. Jó se ira, se zanga mesmo com os seus amigos. He gets angry with God. Ele também demonstra raiva para com Deus. And we've got a battle from chapter 4 all the way to almost the end of the book. E aí nós vemos uma batalha que começa do capítulo 4 e vai até quase o final do livro, no capítulo 37. All the way through chapter 37, Job is in a verbal battle with his friends. Do capítulo 4 até o 37, Jó está numa batalha verbal ali com os seus amigos. And we get to chapter 38, we get to toward chapter 37, and we realize that Job isn't just angry with his friends, he's angry with God. E quando chegamos à altura do capítulo 37, nós vemos que Jó não tem apenas raiva dos seus amigos, mas ele está zangado com Deus também. As the Supreme Court justice of his day, he essentially dares God to come down and win the battle with him. Como o juiz da Suprema Corte do seu dia, ele apela a Deus para chegar e pleitear a sua causa. But in God's mercy, God comes in chapter 38. Na sua misericórdia, Deus chega no capítulo 38. Beginning in chapter 38, all the way to chapter 42, at the beginning of it, God talks with Job. Do começo do capítulo 38 até o 42, Deus fala com Jó. And here, in your notes, I've said not responsive to God with the word implied because Job did respond. Job was repentant. But the reality is, when we are sinning, if we're not careful, we cannot be responsive to God. Então aqui nesse item que diz não responsivos a Deus, tem em colchetes a palavra implícito, porque no caso de Jó, ele de fato respondeu corretamente a Deus, ele reagiu de forma correta, mas quando se trata da nossa pessoa, nós podemos de fato não responder corretamente e isso pode danificar o nosso ministério. And in your notes, I have noticed the ebb and flow of the relationship. It wasn't a constant relationship with God that honored him. There were moments that honored him, but we have many chapters where his heart was against the Lord. Então eu falo aqui que devemos perceber o vai e vem desse relacionamento. Não foi um relacionamento constante com Deus, mas foram reações que iam positivas e negativas, e nós precisamos guardar isso também em nossa vida. So we have to be careful anytime our heart is less than responsive to God. Nós temos que ter cuidado toda vez que o nosso coração se mostra menos do que responsivo a Deus. Let me suggest another area. Vou sugerir outra área aqui, That's our poor theology. que seria a nossa teologia pobre. What you believe matters. O que você crê é importante. Job's problem began with what he believed about God. O problema de Jó começou com o que ele cria a respeito de Deus. See, Job's theology and the theology of his friends were similar. A teologia de Jó e a teologia dos seus amigos eram semelhantes. Job believed that if he lived right, then God would be required to give him only good things. Jó acreditava que se ele vivesse uma vida correta, então Deus era responsável de dar a ele benefícios e bênçãos. Also, his friends believed that if you did not get what was good, if you had trials and circumstances, it had to be because you were not living right. Os seus amigos tinham a ideia de que se coisas ruins acontecessem, se de alguma forma você tivesse problemas em sua vida, então isso era indicação de que você não tinha uma vida correta, você tinha pecado. See, Job believed one side, the friends believed the other side, but they had exact same theology. Então, no caso, Jó acreditava por um lado, os amigos pelo outro lado, mas de fato a sua teologia era a mesma. Theologically, we call it the doctrine of divine retribution. E nós falamos nisso no mundo teológico da doutrina da retribuição divina.
And because they had bad theology, everybody in the story does not honor God. E porque eles tinham essa teologia fraca, ninguém na história honra a Deus. So friends, what that means for us is we always must be careful in our theology. E o que isso significa para nós, amigos, é que nós precisamos sempre estar de olho e de aviso sobre a nossa teologia, o que acreditamos sobre Deus. Because poor theology will hurt you. Porque a teologia pobre, fraca, vai te prejudicar. One last area in the story of Job. Uma última área aqui da história de Jó. In chapter 42, after Job gets forgiveness, No capítulo 42, depois de receber o perdão de Deus, God goes to the friends in verse 7, and this is his response. então depois disso, Deus então chega para os seus amigos e ele diz assim para eles: tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Now, as biblical counselors, this is an important verse. Como conselheiros bíblicos, esse versículo se torna muito importante. Notice, God is not angry at Job. Never in this text or anywhere else in the scriptures does he say he got angry at Job. Perceba que Deus não está zangado com Jó e em nenhuma parte do texto de Jó diz que Deus se irou com ele. Instead, God was angry with the friends. Mas, ao invés disso, Deus estava, de fato, irado com os amigos. And he was angry with the friends because what they said was not true. E ele estava zangado com os amigos porque o que eles falaram não era verdade. And so in verse 8, he asked the friends to go and seek Job's forgiveness. Então, no versículo 8, ele manda os amigos irem a Jó para receber o perdão. Ele diz: tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide a meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. So Job had the opportunity to forgive or not to forgive. E ele tinha, então, a oportunidade de perdoar ou não perdoar nesse ponto. And so Job obeyed and forgave. E, portanto, Jó, de fato, obedeceu e perdoou. Friends, in ministry, you're going to have many, many opportunities where you're going to have to choose to forgive and to be forgiving. Amigos, nos seus ministérios, vocês terão muitas oportunidades de perdoar e como também ser perdoado. So you're going to need to ask people for forgiveness Você precisará pedir perdão de algumas pessoas and to grant people e forgiveness. de ceder ou conceder o perdão a outras pessoas. And in each one of those instances, you have to be careful because it could damage your ministry if you do it inaccurately. Em cada uma dessas circunstâncias, você terá que ter cuidado, porque essas coisas podem, de fato, danificar a sua vida em ministério. All right, so what are some implications then as it relates to self-counsel? Então, quais são algumas implicações dessa história relacionadas ao autoaconselhamento? You don't know the number, kind, depth, duration of the opportunities ahead of you in ministry and those places in ministry where you could be damaged, so you have to be careful. Então, você não sabe o número, o tipo, a profundidade ou duração dos perigos ou dessas circunstâncias que você enfrentará pela frente. Portanto, você tem que ter cuidado com isso. Therefore, every day you have to trust God and prepare your heart. Portanto, a cada dia você precisa confiar em Deus e preparar o seu coração. There isn't any day you can just take a vacation from self-counsel. Não há um dia que você pode tirar férias ou folga do seu autoaconselhamento. Because you don't know when you're going to be like Job, and in the text it says, and there was that day. Porque você não sabe se na sua história, como na história de Jó, não terá um momento, como diz, e sucedeu um dia. All right, notice the second thing. Repare aqui a segunda coisa. Recognize that life in Christ and the growth process is a daily battle. Reconheça que a vida em Cristo é um processo e é uma batalha diária. It's not a one-time event. Não é um evento único. Right? If we could stop the story of Job at the end of chapter 2, there is no sin, there is no struggle. Se nós pudéssemos cortar a história de Jó no capítulo 2, não há uma luta, não há um pecado que aconteceu. But that isn't where it ended. Mas não é aí que terminou. If you'll see in your notes, it says never assume a first good response is the final response.
E diz aqui na apostila, nunca suponha que uma primeira boa resposta seja a resposta final. Just because someone responds well initially doesn't mean they're going to continue on that path. Só porque alguém responde corretamente no início, não significa que continuarão nessa mesma caminhada. So that could be your response. You respond well initially. Isso pode ser a sua resposta. Você responde bem, corretamente, inicialmente. But don't let it surprise you if in another day or two you struggle. E não deixa que isso se surpreenda se um pouco adiante você começar a lutar com isso. Our walk with Christ is a progressive walk, not a one-time event. A nossa caminhada com Cristo é uma caminhada progressiva, não um evento único. Also, understand that there are other people going through whatever it is you're doing with you. E também entenda que há outras pessoas que estão passando por essas circunstâncias junto com você. See, people are observing. As pessoas estão observando. People pay attention. As pessoas prestam atenção. You're not alone. Você não está só. There are people that are concerned about your response. Há pessoas que estão preocupadas ou se interessam pela sua reação, a sua resposta. Because your response is going to affect them. Porque sua resposta vai afetar essas pessoas. Notice even in your notes, it says public counsel continues regardless of your personal challenges or opportunities. Repare aqui que na apostila diz que o conselho público continua independentemente dos seus desafios ou oportunidades pessoais. See, the reality for each one of us is that we need to honor God in everything that we do. A verdade a realidade para cada um de nós é que nós precisamos honrar a Deus em tudo que fazemos. It goes back to our very first point in this session, and that is your public counsel matters. Isso volta para o nosso ponto inicial dessa palestra, que é que o seu testemunho público pessoal é importante. This is an important warning for each one of us. Isso é um aviso muito importante para cada um de nós. If you respond wrong to the circumstances in your life, the fallout is immense. Se você responder incorretamente às coisas, circunstâncias da vida, as reações e os resultados são grandes. It's not just you it affects all the people around you. Não é somente você que isso afetará, mas afetará todos à sua volta. Again, as I started in the first part of this session, we understand that there was an author in the United States. Quando eu comecei essa sessão, eu falei que havia um autor nos Estados Unidos. He sold way over 1 million books. Ele escreveu e vendeu mais de 1 milhão de livros. And he came out this week and said he doesn't even follow Christ anymore. E essa semana agora ele saiu e declarou que ele nem mais acredita em Cristo. But friend, that doesn't just hurt him. Isso não apenas prejudica ele pessoalmente. It hurts those millions of people who have read that book and tried to follow him as he's followed Christ. Isso afeta todas as milhões de pessoas que ouviam e estavam seguindo a Cristo por meio de vê-lo seguir a Cristo. And just because you haven't written a book that sold 1 million copies E só porque você ainda não escreveu um livro que vendesse 1 milhão de cópias, does not mean that if you choose sin and choose not to honor God, it doesn't hurt other people. isso não significa que só por isso, se você pecar, não vai afetar outras pessoas e não afetará o seu relacionamento com Deus. Also, this story emphasizes the purpose, blessings, benefits, and beauty of the church. We live in a community of the local church with accountability, concern, care, openness, small groups, discipline, all of those blessings. I'm glad that's written here. Isso enfatiza, a história de Jó enfatiza que os propósitos, as bênçãos, os benefícios e a beleza da igreja, porque nós vivemos em uma comunidade da igreja local, com responsabilidade, preocupação, cuidado, abertura, pequenos grupos, disciplina e assim por diante. That's why you have to be connected to a church E é por isso que você precisa estar conectado a uma igreja and be active in the body life of that e church. estar ativo na vida do corpo daquela igreja. So take advantage of the potholes, the places that could damage you in ministry to help reveal your own heart. Então tire proveito dos seus tropeços para ajudar a revelar o que está em seu próprio coração. Don't be surprised that you find places of weakness. Não se surpreenda se você achar áreas de fraqueza em sua vida. Don't be surprised you find places of sin. Não se surpreenda se você achar lugares com pecado.
There are always areas of life where more work is needed. Sempre há áreas da vida onde mais trabalho será necessário. One last thought. You shouldn't focus on the reason for your pressures, but instead focus on the opportunity in those circumstances to glorify God. Então, mais uma coisa, você não deve se concentrar no motivo das suas pressões, em vez disso, concentrar-se na oportunidade de glorificar a Deus. All right, friends, we asked this question, why should we self-counsel? Então, amigos, nós fizemos essa pergunta, por que o autoaconselhamento? The first reason is because of your public testimony. Primeira razão é por causa do seu testemunho público pessoal. The second reason is a commitment to growth. Segunda razão é um compromisso com o crescimento espiritual. The third reason is a commitment to the local church. Terceira razão é um compromisso com a igreja local. The fourth reason is a commitment to a spirit of grace. A quarta razão é o compromisso com o espírito de graça. The fifth reason is a commitment to truth. A quinta é um compromisso com a verdade. And the sixth reason is a commitment to living a life full of wisdom. E a sexta razão é um compromisso a viver uma vida cheia de sabedoria. And what we see in the life of Job O que nós vemos então na vida de Jó is life is full of opportunities to either live for God's glory or for circumstances to hurt us. é que a vida está repleta de oportunidades de ou glorificar a Deus ou de focar nas circunstâncias dos problemas que podem danificar. So here's my question for you. Então a minha pergunta para vocês: Are you willing to practice and be committed to self-counsel? você está disposto a praticar e ter o compromisso com o autoaconselhamento? For the love of Jesus Christ Pelo amor de Jesus Cristo and the love of His church, e o amor da sua igreja, I pray that you are. eu oro que vocês estejam prontos para isso. Lord, I pray that you would grant us the wisdom Senhor, eu peço que conceda a nós a sabedoria and the love e o amor to be committed de estarmos compromissados to this lifelong process para esse processo vitalício of applying your word de aplicar a sua palavra to our own hearts para o nosso próprio coração, for your glory para a sua glória and the benefit of your people. e para o benefício do seu povo. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus. Amém.